Vamos iniciar, então, o terceiro painel, critérios na seleção de painéis solares e estruturas para otimizar um projeto solar. Convidamos ao palco Daniel Tim, Vanderleia Ferraz, Vitor Soares, Everton Stein, Diego Ribeiro, Maurício Ávila e Andrés Medina para moderar este painel. Aproveitem todos e sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Energier pela organização do evento e pelo convite que me fez para moderar este painel. Um painel onde estou acompanhado por representantes dos principais fabricantes, tanto de painéis solares como de estruturas, e que representam quase 60% do CAPEX do projeto. Portanto, eu acho que tenho muito a dizer aqui para os investidores, não é? Só para me apresentar brevemente, o meu nome é André Medina, eu sou o diretor de desenvolvimento de negócio da Sólida. A Sólida é uma companhia especialista em projetos de energias renováveis. Nós trabalhamos tanto em serviços de projeto básico, projeto executivo, engenharia do proprietário, technical due diligence, para os principais players do mercado. Trabalhamos em mais de 50 países, mas especificamente no Brasil. Já estamos aqui desde 2011, com um escritório em Natal com quase 50 pessoas, focadas 100% no mercado brasileiro. Temos participado em alguns dos projetos grandes do país, alguns até de quase 1 gigawatt, e para nós é o segundo país em relevância a nível internacional da empresa, não é? Já desde 2011 temos participado em mais de 200 projetos, tanto entre solares e eólicos, incluindo storage e soluções de hibridização, e que totalizam mais de 25 gigawatts. E pronto, eu queria deixar aqui um minutinho a cada um para se apresentar brevemente. Somos 6, então vamos tentar sermos breves, está bem? Certo, obrigada. Eu acho que... Tá, ok. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Prazer em conhecê-los. Eu sou a Vanderleia Ferraz, gerente de produtos da Rising. Estou aqui representando o Ricardo, nosso Country Manager, que não pôde estar aqui conosco hoje porque teve uma viagem que não estava prevista e mandou cumprimentos a todos. Bom, a Rising, como vocês conhecem, como disse o André, nós estamos no hall dos maiores fabricantes globais de módulos e células fotovoltaicas, e nós detemos toda a cadeia de produção do módulo. Então, desde a fabricação do lingote, wafer, célula, até a montagem do módulo, toda a cadeia pertence à Rising. Isso, com certeza, é importante para os fabricantes, porque garante a qualidade e a confiabilidade dos módulos, né? Nós estamos aqui no Brasil desde 2016 e vamos hoje compartilhar aqui com nossos amigos e companheiros aí de caminhada alguns pontos importantes e algumas novidades aí. Obrigada, pessoal. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Energier. É um prazer participar desse evento como palestrante. Eu sou o Diego Ribeiro, sou gerente técnico da Jinko. A Jinko é uma empresa solar, né? Acho que todo mundo aqui tem esse conhecimento. Também ela é dona da cadeia, tem uma cadeia verticalizada. É uma empresa voltada à tecnologia, preza muito por tecnologia. Vem durante anos batendo recorde de eficiência celular. Então, também é uma empresa que foi já número 1 em embarque, em shipment. Então, estou aqui para contribuir um pouquinho com vocês, falar um pouquinho da minha experiência, sobre os temas, sobre os módulos, sobre estrutura, que também está aqui no painel. E, basicamente, é isso, pessoal. Bom dia a todos, eu sou o Victor Soares, sou gerente técnico aqui da JA.
conforme os nossos colegas já comentaram, somos um fabricante de módulo fotovoltaico, né? Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar de JA. Então, depois das outras palestras que já passaram, né, sobre as oportunidades do Brasil e agora, passando a palestra anterior também, os pontos-chave no desenvolvimento de projeto, agora a gente entra na parte de escolha de equipamentos, né? Então, esse painel é bem interessante para a gente conversar, né? Nós de móveis, vocês de tracker, para a gente discutir, ver essa compatibilidade entre os móveis e os trackers do mercado, né? Bom dia, eu sou Maurício Ávila, sou gerente de contas da Soltec. Tenho aproximadamente um pouco mais de 15 anos aí de experiência nesse mercado de energia. Então, eu já, como nos painéis anteriores, né, alguns colegas falaram dos ciclos dos diversos segmentos, eu já vi alguns deles também. A Soltec hoje, enxergando essa realidade dos ciclos, ela também decidiu se verticalizar. Então, hoje a Soltec Power Holdings ela tem 3 grandes braços. A Soltec Development, anteriormente conhecida como Powertz, houve um rebranding do nome. A Soltec Industrial, que faz o fornecimento dos trackers. E a Soltec Asset Management, que ela vai fazer a gestão dos ativos que, porventura, a empresa decida permanecer em carteira, que não sejam comercializados pela Soltec Development. A Soltec foi fundada em 2004, na Espanha. Ela se segmentar em EMEA mais Américas, é a terceira empresa em fornecimento de trackers. No Brasil, ela foi fundada em 2015. A gente já tem em projetos em construção e construídos quase 5 gigas em fornecimentos. E se tomarmos em conta os projetos já em operação, hoje a Soltec tem aproximadamente 1/3, ou até um pouquinho mais, do segmento de mercado. Então, obrigado. A ideia é contribuir um pouquinho aqui com nossas vivências, nossas experiências, e vamos juntos dividir conhecimentos. Bom dia, pessoal. Eu sou o Daniel Tim, eu sou diretor de Engenharia de Aplicação da Array STI aqui no Brasil. Eu ingressei na STI em agosto de 2018, então fazem quase 5 anos aí, e acompanhei todo o crescimento da STI no mercado brasileiro, né? Foi um crescimento incrível, né? A gente hoje tem mais de 450 projetos no Brasil, equivalente a 6,5 GB. E no ano passado tivemos um marco bastante importante do grupo, né, onde houve a fusão entre a STI Norland e a Array Technologies dos Estados Unidos, né? Então, com o objetivo de se tornar o maior fornecedor de trackers do mundo, né, com presença global em todos os continentes, e o aumento do portfólio de produtos e a unificação, né, de engenharias e uma presença no mercado crescente que é o Brasil. Pessoal, bom dia. Meu nome é Everton, eu sou Head de Engenharia da Arctec. Tá? Eu estou na Arctec há mais ou menos 1 ano e meio, na formação aí da equipe brasileira, da empresa, com a missão não só de fornecer uma estrutura confiável, mas também como oferecer o melhor suporte aí para os nossos clientes, a fim que todos tenham sucesso com os nossos produtos. Tá? A Arctec é uma empresa chinesa de estruturas, com um foco em trackers para o mercado internacional. Nós temos, foi uma empresa fundada em 2009 e é uma empresa listada na Bolsa desde 2020. Tá? Nós temos uma instalação acumulada aí no mundo com mais de 40 GB, entre estrutura fixa, BOPV e trackers, tá? E uma capacidade produtiva aí em 12 GB ano. Tá? E a oportunidade, tá? A gente agradece muito a oportunidade aqui da Energia de estar participando aqui desse quadro, com os amigos também, a fim de explanar um pouquinho sobre trackers, né? E suas vantagens aí para o setor solar. Obrigado a vocês e bem-vindos. Para começar, eu queria aproveitar o próprio título do painel, não é? Os critérios na seleção dos painéis solares e das estruturas. Nós da Sólida, como engenharia, como projetistas, temos reparado que, em algumas ocasiões, nem sempre essas decisões de escolha do equipamento é baseada em fundamentos técnicos. Às vezes, alguém decidiu que o painel fosse bifacial porque alguém disse que tinha de ser bifacial, porque era melhor. Alguém colocou um tracker com comprimento X
simplesmente porque alguém disse que era a estrutura que tinha de ser colocada ali, mas ninguém fez uma análise aprofundada, pormenorizada, de é realmente esse equipamento que melhor se adapta a esse site em particular. Então, pronto, eu queria aproveitar que estamos aqui em conjunto, os fabricantes de painéis, fabricantes de estruturas, para conhecer como que vocês assessoram aos clientes, quais que são essas variáveis, essas características que vocês consideram que devem ser analisadas de maneira exaustiva para uma boa escolha do equipamento, e como uma boa escolha, uma escolha certa, uma escolha de qualidade, pode depois impactar positivamente no CAPEX e no OPEX. Ao mesmo tempo, entendo que como os dois equipamentos, estrutura e módulo, estão ligados, entendo que vocês devem analisar também essa complementaridade entre os equipamentos. Se quiser começar Everton, por aqui ao lado. Certo. Para começar a falar um pouquinho desse tema, vamos fazer algo mais integralizado, né? Sobre exatamente estrutura e módulos, o que um impacta o outro. Então, para isso, a gente teria que voltar praticamente qual é o objetivo da estrutura nas plantas fotovoltaicas, tá? E a estrutura, em geral, é que eu vou puxar mais para trackers, tá? Mas aí serve também um pouquinho para todas as estruturas. A estrutura, em geral, ela tem duas funções, tá? A primeira função é manter o módulo na posição onde servir como suporte, né, para o módulo na melhor posição que ele poderia gerar energia, tá? Então esse é o primeiro objetivo da estrutura, tá? E como que a gente faz para garantir que isso iria acontecer, tá? No caso de trackers, fabricantes que têm um bom sistema de automação e um bom suporte no pós-venda é essencial. Segundo ponto da estrutura, tá? O segundo ponto da estrutura é garantir a integridade dela mesma, para que ela não venha a colapso, e garantir a integridade estrutural do módulo. Isso é muito importante, tá? Não adianta nada a estrutura ficar ok, mas ela não garantir que o módulo esteja ok, que a integridade do módulo esteja ok, tá? Então, como que a gente faz? Qual seria as ferramentas hoje em dia para que o desenvolvedor, para que, enfim, o cliente dos fabricantes tenham uma boa escolha, né? A primeira ferramenta que a gente tem é a carta de compatibilidade, né, entre fabricantes e módulos, onde cada fabricante de módulo e tracker fazem os ensaios em conjunto e tem ali uma pressão admissível para o módulo, né, e garantir que essa pressão não ultrapasse no design, tá? A segunda ferramenta que é possível, que os clientes têm possível, cai um pouquinho no histórico da empresa, né? No histórico da empresa escolhida. Qual que é o histórico de instalação, qual que é o histórico de performance, tá? Esse segundo ponto é algo que é muito importante é muito importante para a Architect, é muito importante para nós. Então, a Architect, ao longo dos anos, ela foi vendo que havia uma tendência dos módulos ficarem maiores, né? E com os módulos maiores, observou-se também que as pressões admissíveis dos módulos ficaram menores. Então, com isso, qual foi a solução? O que a Architect pensou a fim de garantir a integridade, não só da estrutura, mas a integridade do módulo e garantir a geração, tá? A Architect foi a pioneira em desenvolvimento de trackers rígidos. O que são trackers rígidos, tá? São trackers com múltiplos pontos fixos, mas o que ele garante? Ele garante entrada de posição de defesa em 0 graus. Entrada de posição em defesa em 0 graus não só permite um maior ganho de energia, como também permite menores pressões no módulo. Então, a fim de garantir também os módulos. Daniel, você quer continuar? Em complemento ao que o Everton falou, todos esses pontos estruturais são indispensáveis, né, para quem fornece o tracker. Então, ele vai ter que atender todos os requisitos técnicos que o módulo traz, né, no seu datasheet, no seu manual. Então, a estrutura do tracker ela precisa ser compatível, né? A gente cada vez mais vê a necessidade de apresentar uma carta de compatibilidade entre módulo e tracker para os clientes finais, né? Isso tem sido praxe nos principais projetos. E indo além da parte estrutural, né, obviamente que o tracker precisa ser dimensionado para uma configuração de string, então vai ter uma
dimensionamento do módulo, uma quantidade de módulos por string, e vai estar exposto a uma carga de evento que vai ser decorrente da localização do projeto, né? Então, essa carga de evento ela é variável, né? O Brasil vai ter uma série de isopletas ali, e a estrutura do tracker é basicamente dimensionada através disso, né? Indo um pouco além, né, nesse foco de otimização, a gente precisa enxergar essa integração não só com o tracker e módulo, mas também com inversores, né? Então, quando a gente expande isso para uma avaliação do layout, onde a gente tem uma distribuição para aquela potência pico, a gente consegue enxergar algumas oportunidades, né? Então, se tem área disponível, trabalhando com o GCR, a gente consegue, às vezes, otimizar o pitch do tracker, que seria aquela distância entre fileiras. Então, isso vai ter um plus de geração para o cliente final, né? A gente consegue avaliar a topografia, né? Então, tendo uma integração do tracker com o terreno, tendo menor movimentação de terra, buscando uma flexibilidade e adaptação do tracker ao terreno, isso vai trazer também vantagens para o projeto, reduzindo o CAPEX, né? Facilitando a instalação e indo além na parte de geração, né, todos os recursos que o tracker precisa ter para aumentar a eficiência do módulo. Não só o rastreamento, mas também lidar com os desafios, né, do terreno, da topografia, que aí entra na parte de tecnologia embarcada do tracker, que vai ter seus recursos para evitar sombreamento, né, ou ter uma operação mais otimizada. Obrigado. Maurício, algum complemento dos teus concorrentes? Eu acho que também existe o nível tecnológico e também de risco que cada empresa decide abordar. Existem trackers bifilas, monofilas, 1P, 2P, mas pensando em nível de engenharia, os trackers eles são, ou deveriam todos ser, testados em túneis de vento. Hoje, com o avanço dos módulos, que são cada vez maiores, os trackers são forçados a serem cada vez mais longos. Isso desafia também o que a empresa já possui de portfólio de projetos testados em túneis de vento. Se você avançar além do que você já testou em túnel de vento, você tenta fazer uma extrapolação por ferramentas, softwares, CFDs, que têm suas limitações. Um CFD, por exemplo, para você entender bem o efeito do vento, ele tem limites em escoamentos turbulentos, o software se perde um pouco. Então, mais e mais, os fornecedores de trackers estão sendo forçados a terem soluções diferentes. Então, partir para uma solução 2P eventual, dependendo um pouco da poligonal, dependendo um pouco da solução de solo. Então, são itens que vão compatibilizar módulo, tracker, inversor, mas também o lado de mão de obra, que é a solução de fundação também que traz. Obrigado. O Vitor, iniciando. Muito bom, aprendendo aqui com o pessoal de tracker, né? Sempre bom ouvir. Mas pensando agora ao lado do módulo, né? Foi comentado bastante sobre essa variação de tamanho de módulo e a preocupação de vocês em relação a isso, né? Porque se você pegar hoje o fabricante de módulo, né? Qual que é a tendência, né? Fazer módulos mais potentes. Você hoje trabalha de duas maneiras, né? Ou você aumenta o tamanho de célula, consequentemente aumentando o tamanho do módulo, ou você trabalha com evolução tecnológica realmente das células, que é o que a JA hoje preza, essa evolução tecnológica. Então, por isso que a gente, por estratégia, a gente mantém o mesmo tamanho de célula e com isso a gente tem uma evolução tecnológica. Então, hoje, pega uma capacidade hoje nossa 75 GB de produção anual, a gente trabalha com duas grandes tecnologias, tipo P e tipo N, né? Com isso, você consegue manter essa mesma compatibilidade de tipo P do mercado já conhecido e agora embarcando uma tecnologia tipo N de módulos mais eficientes. Então, nesse ponto, a JA está bem alinhada com os fabricantes de inversores, né? Então podem ficar tranquilo que a gente não vai ficar aumentando o tamanho de módulo, tá? Agora, pegando o ponto de critérios de seleção, né? O que você precisa avaliar quando vai estar analisando a utilização ou não de um módulo de mercado, né? O principal é as certificações, né? Porque no final das contas, o que é o mais importante, né, da usina? É gerar energia, né? Você tem que ter performance conforme o teu desenvolvimento do teu sistema. Então, a JA é muito criteriosa nisso, né? Nós temos diversas certificações, inclusive, além da TUV, que é padrão de mercado para qualquer produto comercializado hoje no mundo, né? Nós temos outras certificações também, poucas pessoas conhecem, né? Você fala hoje de um laboratório independente americano, né? RETC, também como a PVL, né? Se você pegar, por exemplo, a RTC, né, você tem somente 6 fabricantes hoje a nível mundial que são certificados, que têm essa certificação da RTC. Né? Se você pegar assim, no universo hoje de módulos, tem 30, 40 fabricantes a nível global, né, e somente 6 módulos têm essa certificação, é porque realmente esses módulos são diferentes e eles vão entregar o que você está comprando. Né?
Então, desde o momento da análise, desenvolvimento do projeto, é importante você avaliar essas certificações para você ter um sistema eficiente. Porque se você analisar, né, toda a cadeia fotovoltaica, começa tudo por onde? Né? Conversão da luz solar em energia. Né? E se você, desde o início, já considerar módulos de qualidade na ponta, né, a chance de ter o sistema preformar conforme desenvolvido é muito grande. Né? Então, é super importante você avaliar a questão de compatibilidade de tracker, que vocês comentaram também, mas também as certificações é um ponto muito importante. Tá? Obrigado. Bom, complementando um pouco da parte de módulo, a Jinko também preza muito essa questão tecnológica, né? Nós sabemos que os módulos vão ganhando mais potência, mas, na verdade, o que está se aumentando é o tamanho do módulo. Então, pensando nisso e na compatibilidade dos trackers, a Jinko ela trabalha com uma largura padrão. Então, todos os nossos módulos, seja ele com 54 células, 60 células, 72 células, 78 células, eles têm a mesma largura, o que vai mudar é somente o comprimento, né? Então, esse é um fator que a gente pensa bastante, pensando na compatibilidade de tracker. Alguns fatores que tem que ser levado em consideração para a seleção de um painel, né? A parte de CAPEX e OPEX. A parte de degradação, a tecnologia, enfim. A Jinko trabalha também, como o Victor mencionou, da JA, trabalha com P-Type e N-Type. A Jinko está migrando agora para o N-Type, porque ela entende que essa é uma tecnologia que traz mais benefícios para o projeto. Então, a gente está falando aí de degradações menores, coeficiente de temperatura menor. E outro ponto também que a Jinko preza muito, né, é muito importante comentar, é a questão de confiabilidade. A Jinko preza pela confiabilidade do módulo. Não adianta você ter um módulo com uma boa tecnologia, muito eficiente, porém ele não é um módulo confiável, ele vai te dar muito problema em campo. Isso vai onerar muito o seu OPEX, né, você vai ter que fazer muita manutenção. Então, esses são os pontos, alguns dos pontos também, né, em complemento do que já foi falado aqui, que nós da Jinko trabalhamos muito. Parte tecnológica, eficiência tecnológica e parte de confiabilidade. Então, basicamente, são alguns pontos que vocês têm que levar em consideração para a seleção do módulo. Complementando o Victor e o Diego, justamente a gente precisa de módulos grandes, né, com alta potência para as usinas, para diminuir custo com BOS e toda a estrutura. Mas realmente o desafio é como nós conseguimos uma alta potência mantendo um tamanho razoável. Até pela questão de transporte dos módulos, que também onera o transporte, o módulo fica mais caro, consequentemente o OPEX mais caro, armazenagem, manutenção depois. E esse desafio, eu acho que a tendência dos fabricantes realmente é migrarmos para a tecnologia N-Type. A gente tem aí Topcon e HJT hoje, né? Também tem IBC, que é uma tecnologia ainda muito imatura, mas eu acho que esse é o caminho para a gente compatibilizar módulos, OPEX e as estruturas. Nós, por exemplo, a Ryzen optou por fazer células do N-Type, mas utilizando a tecnologia HJT. Não sei se vocês já conhecem, que é heterojunção. A gente faz aí tem a utilização de silícios cristalino e filme fino na mesma célula, justamente porque as células PERC, que são P-Type, elas atingiram o seu máximo de eficiência. Então, a gente precisa, para passar aí dos 24% e pouco por cento de eficiência, a gente precisou, a cadeia de produção, precisa migrar para células do tipo N, né? A HJT, ela é uma tecnologia que ainda consegue oferecer um LCOE melhorado, né, menor, em comparação, inclusive, ao Topcon, porque realmente consegue atingir uma eficiência maior. Então, utilizando a tecnologia HJT, por exemplo, com células maiores, você consegue ter um módulo maior, com mais potência, mas você consegue aproveitar a área do módulo para entregar essa potência
um pouco mais de potência com aquela mesma área. E também a gente consegue fazer que é um fator importante, o casamento da tensão do módulo. Quanto mais módulo eu colocar em uma string, eu vou ter maior potência numa string, eu vou ter menos custos de BOS, né? Então, o caminho aí que a gente tem optado é realmente focar nessas células 210 com a tecnologia HJT para conseguir ter um melhor energy yield e um menor LOC com menor BOS. Muito obrigado a vocês. Outro ponto que eu acho muito relevante, né, e quando estamos a falar de empresas internacionais de uma origem estrangeira, o que é que nós fazemos para adaptar os nossos produtos, os nossos serviços ao mercado nacional? Nós, como engenharia, nós sentimos que o mercado brasileiro tem projetos que são muito mais complexos do ponto de vista da obra civil do que os projetos padrão que nós temos na Europa. Já sofrimos com o design das obras de drenagem, a movimentação de terras, e como engenharia nós sentimos que tínhamos a obrigação de fazer todos os cálculos, toda a especificação, todo o desenho no Brasil. Hoje, 100% dos projetos que nós fazemos no Brasil é feito desde o escritório de Natal, no Rio Grande do Norte. Quanto aos fornecedores, os equipamentos, eu queria conhecer também o que vocês têm feito para adaptar os vossos produtos, neste caso, ao mercado nacional, se têm alguma experiência de sucesso, como que garantem o conteúdo local, assim como nós, como engenharia, fizemos essa aposta, não é? Por ter um escritório grande de engenheiros brasileiros. O que vocês têm feito? Quem quiser começar, vontade. Bom, posso começar? Fique à vontade. Bom, pensando no mercado nacional, o que a Dinco vem trabalhando primeiro na otimização de dimensão do painel de fato, pensando primeiro no mercado brasileiro, a questão logística. Então, as dimensões dos módulos, conforme a gente vai fazendo, para que ocorra o quê? Né? Dentro do container, ele possa trazer mais para o Brasil quilowatt-pico. Então, nós estamos falando de tecnologias, de dimensões de módulos, onde você vai ter a possibilidade de trazer o maior quilowatt para o mercado com essa logística. Outra coisa que a Ginco também está trabalhando para adaptar não só o mercado brasileiro, mas como o mercado mundial, a questão de tecnologia. Então, o N-Type é uma tecnologia que favorece muito o mercado brasileiro, devido ao coeficiente de temperatura menor. Então, são produtos, né, são tecnologias que nós vamos trazendo para o mercado e adaptando ao cenário brasileiro, para que, de fato, o cenário brasileiro ele é um mercado onde está crescendo muito. Nós hoje somos praticamente de país isolado, só estamos atrás da China. Então, é um mercado que todo fabricante, acredito eu, olha para o mercado brasileiro. Então, a tecnologia, a Ginco foca muito em tecnologia. Então, essa tecnologia que está sendo empregada hoje nos módulos é referência de estudos que já foram feitos no passado, visando, sim, o mercado brasileiro e o mercado mundial. Complementando o que o Diego comentou, né, em relação às dimensões, é um ponto muito importante, né, principalmente que a gente comentou anteriormente em relação aos tracker, nessa compatibilidade, porque a gente sabe, né, que os tracker também têm limitação de tamanho, né. Então, às vezes, você trabalhar com um VOC menor e strings gigantescas, né, quando você vai aplicar isso nos tracker, às vezes não faz sentido. Então, é um ponto muito importante você analisar também as características elétricas do módulo. Se ele tem um VOC maior, ele trabalha com uma corrente maior, né. Porque a gente sabe que a célula e o módulo como um todo é sensível à temperatura, né? Então, se você trabalha com uma corrente maior, o módulo tende a aquecer mais, né, e ter perdas por efeito Joule, né? E você tem uma performance menor em relação a um que tem uma corrente menor. Em relação ao VOC também, né? Quando a gente trabalha com tamanho de strings, por um exemplo, de 30 módulos por string, você consegue perfeitamente encaixar em solução 1P, 2P, né? Sem problema nenhum. Você tem essa compatibilidade com os tracker, né? E a JA também trabalha muito, inclusive eu já conversei com algumas engenharias de todos os fabricantes aqui, a gente faz a chamada engenharia 2, ou 4, 6, até 8 mãos, né? Então a gente
se aproxima bastante da engenharia do tracker, a engenharia do inversor e a engenharia de proprietária do próprio desenvolvedor do projeto, né? E trabalha conjuntamente para tentar otimizar esse projeto e achar qual equipamento faz mais sentido em determinado projeto. Por exemplo, que nem eu comentei anteriormente, né? A JA trabalha hoje com tipo P e tipo N, né? A gente enxerga hoje que o tipo P ele tem muito mercado ainda no mercado de GD, né? Para pequenos projetos, onde você tem um foco principal no CAPEX, né? Quando você vai para grandes usinas, aí sim o N-Type se torna bem interessante em relação aos pontos que o Diego comentou. Então, por isso que a JA trabalha com essas duas linhas de produto e consegue oferecer soluções completas, seja desde o seu telhadinho, a sua usina de GD de solo, até um utility scale, que são os projetos de grande escala, né? Então, essa aproximação das engenharias dos fabricantes é muito importante e essencial, né? Ou seja, nós de moda, a gente tem que estar muito próximo de inversores, entender quais são os ganhos, se eu vou utilizar um inversor string ou centralizado em determinado projeto, se eu vou utilizar uma estrutura fixa ou um tracker, qual tracker faz mais sentido, com esse tamanho de string, na localidade X, Y, Z, faz sentido trabalhar com esse tracker, um P ou 2P. Então, essa aproximação das engenharias faz um diferencial, principalmente para o cliente final, que ele consegue trabalhar com projetos mais otimizados e, consequentemente, mais competitivos, chegando a um preço bem legal no final das contas. Isso realmente é importante na concepção da usina, né? A engenharia do módulo, do tracker, da infra toda estar, né, alinhada. A gente também, como o Vitor comentou, nós também pensamos que esse é o caminho, né? Ter várias linhas para que você atenda o cliente na necessidade dele. É grande usina, vamos procurar eficiência, maior potência. Telhado, tem as linhas aí para comercial, industrial, residencial, enfim. A gente, por exemplo, para grandes usinas, tem trazido aí a tecnologia HJT, os módulos N-Type em geral, né, eles aproximam-se do mais adequado para climas tropicais, por exemplo, apresentam menor coeficiente de degradação, menor coeficiente de temperatura, então isso é importante. E nós também trouxemos, temos a tecnologia do frame ser de aço, então ele tem uma maior resistência para rasgos, por exemplo. Então, a nossa engenharia, junto com a engenharia da usina, do tracker, de repente a gente consegue otimizar ali na estrutura também, porque nós conseguimos atingir aí uma melhor resistência a rasgos e pressões locais. Então, é uma tecnologia também importante na hora da concepção do projeto. Maurício, Daniel. André, falando um pouco sobre a história um pouco da STI, né? Na verdade, ela é pioneira no conceito de tracker bifila, que justamente foi um tracker desenhado para o mercado brasileiro. Então, foi um tracker que hoje é o nosso principal produto, né? Ele se adaptou muito bem, né, aos desafios aqui do mercado nacional, especialmente para ter maior flexibilidade à topografia, né? A gente tem diversos projetos e trouxe essa demanda para que a STI, né, desse um passo adiante. Então, ela nasceu aqui no Brasil, né? Antigamente a gente tinha no portfólio trackers multifila, né? E pela demanda dos clientes, a demanda dos projetos, né? A gente fez um projeto que foi vencedor. O tracker bifila se tornou tendência, né? E desde então, desde lá de 2017, que foi o primeiro projeto, né, com o tracker bifila que foi aqui no Brasil, a gente vem avançando, né, em aprimoramentos, em novas versões, investindo em tecnologia, investindo em engenharia, né? O que o Maurício comentou com toda essa parte de ensaios de estudo de evento, né, mais a parte de simulação numérica, que são complementares, né, para garantir um produto estruturalmente seguro, né. Isso foi a nossa rotina durante todos esses anos e continua sendo, né. A gente vem investindo pesado em engenharia, não só a nível de produto, né, a gente tem departamento de desenvolvimento de novos produtos, mas também a nível de serviço, né. O Brasil se tornou muito desafiante, né, no sentido de soluções mais otimizadas para o projeto, com redução de CAPEX, com foco na parte de topografia, movimentação de terra, na parte de geração. Então, a gente tenta se debruçar e se aprofundar, né, nessas interfaces que o tracker tem com essas outras disciplinas. Não só atender aos critérios de projeto, mas também amadurecer junto com o mercado. E, hoje em dia, por exemplo, quando a gente recebe uma RFP de um cliente, né, e compara anos atrás, a gente tem um critério técnico ali muito mais avançado do que antigamente, né? Então, isso também traz um motivador, né, para que as empresas e os fornecedores de tracker, especialmente nós, vá se aprimorando para atender esses requisitos técnicos, né? Bom, a Soltec ela preza por manter um portfólio
diversificado para trazer ao cliente, num projeto desafiador, uma gama de opções para serem estudadas a 2, 4, 6, 8 mãos, como foi mencionado. Ela tem hoje 3 linhas de produto, já o super consolidado SF7, que é um tracker 2P. Ele tem algumas características que o tornam extremamente interessantes. Ele tem uma altura com relação ao solo grande, cerca de 1,5 m a 2 metros. Isso traz uma refrigeração grande para os módulos, ajuda a aumentar a eficiência. Por ser 2P, ele também é um tracker mais curto, então ele se adequa bem em poligonais desafiadoras e tem menos estacas. Então, tipicamente, ele tem 7 estacas. Então, em terrenos onde você tem solo rochoso, pedras aflorando, você faz menos perfurações. Então, com isso, você tem também uma economia na parte de instalação e, eventualmente, concretagem. Em 2022, a Soltec, também entendendo demandas de mercado, como foi mencionado, ela lançou o tracker bifila chamado SF1. Existem já trackers bifila, porém ele traz algumas inovações. Não adiantaria nós lançarmos um produto para ser mais igual ao que já existe. A Soltec ela busca sempre ter alguma mudança tecnológica nos produtos que ela lança. Então, a diferença com relação ao padrão de mercado, esse tracker bifila, ele não tem uma roda dentada com um garfo conectando as 2 fileiras. É um eixo cardan. Esse eixo cardan, ele permite um desalinhamento entre as 2 fileiras. Então, isso traz agilidade na construção da usina, onde você consegue posicionar os trackers de acordo com uma certa conveniência, até para evitar, eventualmente, alguma movimentação de solos. Mas também traz um lado de ganho no OPEX, onde você tem, para cada par de filas, um motor, uma redutora, um tracker controller. Então, você traz redução de CAPEX e redução de OPEX. Afinal, você tem menos equipamentos para serem sofridos manutenções ao longo dos 30 anos da planta, menos investimento em sobressalentes, e, atendendo também ao crescimento do mercado de GD, a Soltec está trazendo para o Brasil um equipamento chamado Solar Fighter, que já é comercializado mundo afora. Mundo afora ele é vendido num kit, tracker, inversor e módulo. Entendendo a característica do mercado brasileiro, ele vai ser também comercializado basicamente só o tracker. E ele tem algumas padronizações para atender melhor o mercado de GD, que é um mercado que tem outra característica. Você tem que ter uma agilidade muito grande no teu fornecimento. Então, ele tem algumas padronizações para, de fato, atender os cronogramas de projeto que, no mercado de GD, em 12 meses, o investidor ele perde o parecer de acesso. Ninguém melhor para entender as dores ao longo da operação do projeto do que a pessoa que está operando e manutencionando aquele equipamento. A Soltec ela tem um serviço também de OIM, onde a gente faz a operação e manutenção dos nossos trackers e, com isso, a gente captura todos os ganhos e o que não está indo bem também nos projetos para uma retroalimentação da engenharia para serem feitas correções, adequações e maturações de projeto. Nesse momento, quando a gente faz essa operação de manutenção, o valor agregado da Soltec para o cliente é também questão de disponibilidade. Então, se a gente está fazendo a operação de manutenção, a gente garante até 99% de disponibilidade do nosso tracker. Esse é um valor agregado gigantesco que eu enxergo no mercado, que é super competitivo e para realmente trazer o retorno para o investimento, como já foi mencionado nos outros painéis, está sendo um grande desafio. Bom, falando um pouquinho da Arctec, tá? No Brasil a gente encontra também solos muito desafiadores, né? Então a gente tem a incidência de solos moles em grande parte aí do Brasil, né? Principalmente, e isso é agravado principalmente em grandes velocidades de vento, 40, 45 e 50 metros por segundo, onde as cargas na fundação são bem mais altas, tá? E foi aí que o produto da Arctec, o tracker rígido da Arctec, se adaptou muito bem. Por quê? O tracker, quando ele entra em 0 graus, como dito anteriormente, ele diminui a pressão no painel. Quando ele diminui a pressão no painel, consequentemente as cargas de fundação são bem menores também, chegando aí a mais ou menos 60% da carga de um tracker tradicional.
Tá? Então, nisso também, aqui no mercado brasileiro, a gente conseguiu agregar como valor no custo aí das outras disciplinas. Obrigado. Queria colocar mais um ponto final, faltam 10 minutinhos, mas eu queria falar de futuro. Né? Nós já, se olharmos para trás, já passamos os primeiros leilões, projetos pequenos, depois passamos para as grandes usinas. A tecnologia mudou muito, avançou muito rapidamente. A maneira em que nós, como engenharia, desenhamos hoje não tem nada a ver com o design que nós fazíamos 8, 10 anos atrás. Estamos a falar de inteligência artificial, estamos a falar de automação de processos, digitalização, BIM, implementação do BIM nas energias renováveis. O que vocês estão... O que nós podemos esperar de vocês como fabricantes no longo, médio prazo de inovação? Não só de maior potência, maior adaptabilidade das estruturas, mas em que vocês estão a investir agora? O que estão a focar nas áreas de pesquisa e desenvolvimento e o que nós, finalmente, como parte interessada, não é, podemos esperar? Acho que o principal ponto que os fabricantes, nós, enquanto P&D, focamos é melhorar, além de otimizar o quanto pudermos as células, né, espessura, tamanho, otimizar o módulo, enfim, mas é buscar realmente uma maior eficiência, que é o grande desafio da célula, né? Nesse sentido, a gente, por exemplo, trouxe agora o HJT, que é fora do Brasil, a gente já tem esse produto há 3 anos, mas ele é uma inovação que a gente está trazendo, né? Células N-Type em geral, mas eu acho que esse é o grande desafio, e o nosso P&D é focado nisso, e a gente vai atingir isso melhorando a tecnologia de materiais. Então, a gente precisa focar nisso. Existem outros tipos de células, né, sendo estudadas, tandem, por exemplo, para desenvolver uma melhor performance, porque a gente conseguindo uma maior eficiência, com certeza tem aí um menor LCOE, por exemplo. Com o HJT a gente já conseguiu reduzir isso em 5%. Então, esse é o foco da Ryzen, por exemplo, o P&D é melhorar a eficiência, além de otimizar o próprio módulo no que consegue, né, a estrutura, enfim. Mas esse é o grande ponto, acho que, da evolução aí do fotovoltaico. Vocês Diego? Bom, a Jinko está, concordo com a Vanderleia, focado em tecnologia, focado em melhorar a eficiência da célula. Isso é evidente que vai trazer um melhor custo-benefício, uma melhor performance da sua usina. A Jinko também olha para a questão de encapsulamento, que é muito importante, questão de degradação, BID, que muito se fala no mercado, que é um fator importante para a gente considerar. Mas, analisando o mercado como um todo, a Jinko está trabalhando também com a parte de storage, então, a parte de baterias, né? Pensando numa usina híbrida com solar e eólico, cada vez fica mais frequente no nosso mercado, principalmente no Nordeste, onde tem bastante aplicação, né, usinas solares e próximas usinas eólicas. Então, um storage, né, um BESS, ele faz total sentido ali para aquele projeto. Para a questão também residencial, a bateria já é muito forte na Europa. Ela precisa ganhar mais força aqui no Brasil, em termos de... Concordo que o preço ainda é o limitante, mas já pensando a nível de futuro, a Jinko já está olhando também para a parte de storage e ela já está começando a comercializar, principalmente na Europa, já tem parte instalada de baterias que são fabricadas pela Jinko. Então, acho que vamos mais ou menos para esse sentido, né? Avançar tecnologicamente com os módulos e a outra vertente a parte de baterias. Pode esperar da gente. Bom, a JA é conhecida mundialmente por ter liderança tecnológica, porque ela tem mais de 1.080 patentes em relação a produtos fotovoltaicos, a tecnologias voltadas aos sistemas fotovoltaicos. Então, ela reserva, né,
de todo o faturamento dela reserva uma porcentagem focada só em pesquisa e desenvolvimento, né? Que a gente entende que quanto maior eu ter eficiência no meu sistema, melhor fica o meu rendimento, né? Principalmente pensando em parques, né? Se você consegue ter produtos mais eficientes instalados na mesma potência, você consegue reduzir a área de utilização. Com isso, você tem outros ganhos, com arrendamento de terra, até a própria utilização de terras que não têm utilização e desmatamentos, né? A gente pensa muito nesse sentido, né? Para tentar reflorestar o que hoje está sendo desflorestado, né? E também a JA entende que módulos mais eficientes se tornam um sistema mais competitivos no mercado, né? E também o grande crescimento agora de principalmente usinas híbridas, né? Onde você já tem uma eólica que você tem que instalar um solar para fazer complemento dessa geração durante o dia e à noite também, se tornam competitivos. Por quê, né? Porque você já tem uma cabine, já tem um bay de conexão, já tem uma linha de transmissão passando, né? Então fica mais fácil você aplicar essa usina solar naquele terreno, né? E o terreno normalmente é um terreno menorzinho, né? Então se você tem modos mais eficientes, dependendo, você consegue utilizar e ser implementado com muito mais rapidez, né? Então a JA enxerga que realmente a evolução tecnológica e consequentemente a eficiência celular aumentando, né? Que nem a Vanderleia comentou, que hoje tem no mercado, hoje tem o P-Type, N-Type Top, tem a heterojunção, tem o IBC, tem a célula tandem, né? Então tem várias tecnologias que estão já sendo desenvolvidas, mas estão sendo testadas, né? E aperfeiçoada para diferentes regiões de instalação, porque hoje, né, o módulo fabricado hoje pela JA na China, né, é o mesmo módulo para a Europa, para a Ásia, para o Norte América e para a Latinoamérica, né? Então é interessante você validar e, entre aspas, tropicalizar esse produto para ver como esse produto e essa tecnologia tende a se comportar quando instalado em ambientes um pouco mais diferentes, né? Se a gente pegar, o nosso clima é totalmente atípico do resto do mundo, né? Tem uma radiância específica, uma temperatura específica, uma umidade relativa do ar específica, né? Então é importante você validar essas tecnologias antes da implementação. Ou seja, Maurício. Bom, a Soltec ela tem investido e já estabeleceu até um laboratório para estudar duas tecnologias complementares, né, à produção de energia pela fotovoltaica. Uma é através das baterias e a outra é através de hidrogênios. Então, a ideia da Soltec é que ela se transforme no integrador dessas tecnologias. Então, nós estamos estudando já tecnologias de baterias existentes, tecnologias de produção de hidrogênios existentes e entendendo como cada uma dessas se comporta e entendendo especialmente na operação conjunta com a planta. Ou seja, que adaptações eu preciso fazer no meu sistema de comando, controle e na operação para que essas tecnologias, sejam duas delas ou mais, funcionem, né, harmoniosamente, seja no momento de resposta da demanda, onde eu preciso despachar a energia da usina junto com a bateria, porque é necessário, o sistema puxou energia, seja para um momento de despacho da energia na bateria no período noturno, né, se não for, por exemplo, numa usina híbrida com eólica. Enfim, estamos experimentando as tecnologias que existem de fabricantes e como que a gente integra cada uma dessas com as nossas plantas solares, nossas próprias, eventualmente, ou também de investidores de mercado. Bom, a nível de produto, né, especialmente após o ano passado, na fusão da STI Norland e da Ray Technologies, né, houve uma combinação de engenharias, né, então, onde a gente passou por um processo de integração e descoberta, né, de ambas as soluções, são trackers complementares, né, então isso trouxe muita riqueza técnica e com uma revisão de roadmap de produto, né, então a gente tem alguns projetos em andamento, né, tem projetos que são estruturais, tem projetos que são a nível tecnológico, né, de comando e controle, com a integração do Smart Track, com toda essa parte de novidade de tecnologias novas, né, como inteligência artificial, IoT. O tracker, por si só, é um equipamento bastante tecnológico, ele é autônomo, né, é um tracker self-powered, não necessita nenhum tipo de alimentação externa, toda a comunicação é Wi-Fi, então a gente utiliza muita tecnologia, né, isso se traduz não só em confiabilidade, em disponibilidade, mas também quando a gente avança para os serviços, né, a gente tem essa intenção de aprimorar os nossos serviços e quando isso se
reflete numa posta em marcha ou num comissionamento muito mais rápido, né, onde a gente tem todos os trackers já setados, configurados, a gente consegue reduzir o tempo de comissionamento e uma assessoria pós-venda muito mais eficaz, né? A gente consegue fazer uma assessoria remota, a gente tem os computadores locais nos projetos, e a gente consegue ter o controle, né, ou pelo menos saber se tem alguma falha remotamente, né? Então, isso é uma linha de avanço, né, e a ideia da Array STI é seguir, né, nessa linha de novos produtos, né, e novas atualizações de versão. Everton, para finalizar. Bom, a ArcTech, ela tem duas linhas aí de... Tem várias outras, né, mas assim, duas grandes linhas principais aí do desenvolvimento de trackers, né? A primeira linha é pensando no problema de terraplanagem. Trackers por si só têm certos problemas, tem um aumento de custo de terraplanagem, certo? Então a ArcTech ela está trabalhando a fim de reduzir alguns desses problemas. O segundo problema que a gente identificou ao longo já de um bom tempo é garantir ainda mais a integridade estrutural, não só do tracker, mas também dos módulos. Tá? Então, para isso, a ArcTech já lançou a linha rígida dela, que abaixa o OPEX bastante nessa parte de módulos, tá? E também agora está estudando para otimizar para baixas velocidades de vento. Como aqui no Brasil, a gente tem 30, 35 metros por segundo, ainda assim é um produto um pouco mais caro no CAPEX, embora reduza o OPEX. Tá? Então, a ArcTech está fazendo um esforço muito grande para conseguir reduzir o custo dessa solução no CAPEX e ainda assim, né, mantém a linha tradicionais para baixas velocidades de vento. Mas os nossos esforços estão em cada vez mais oferecer para o mercado um produto mais maduro estruturalmente, não só para a estrutura, como também para os painéis. Finalizamos aqui o painel. Obrigado aos 6 pelas intervenções, acho que foram muito interessantes. Espero que para todos vocês também. Obrigado pela atenção e continuamos na Energir.